Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus em um local muito agradável aqui na casa dos meus pais, para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia entender a palavra de Deus para que ela faça parte da nossa vida, para que ela traga sentido e propósito para a nossa vida, sabe? Então nós vamos conversar hoje sobre um assunto que é motivo de muitas dúvidas na mente das pessoas. Como Deus parece no Antigo Testamento um Deus tirano, um Deus cruel, quando Deus manda Saul destruir totalmente os amalequitas, e Deus ainda diz que Saul, por não ter executado com precisão todos os atos que ele havia, todos os detalhes que ele havia mandado, Saul cometeu pecado e isso fez com que ele perdesse o reino. E as pessoas não compreendem. Então nós vamos entender esse assunto, esse texto hoje, para que a gente compreenda como Deus ele age em meio às guerras, em meio à destruição. Ele age ainda com amor, ele age permitindo que as pessoas tenham oportunidade de tomar as suas decisões, assim como hoje eu e você também temos a oportunidade de tomar as decisões do lado de Deus e aceitar a salvação que ele tem como proposta para mim e para você. Para isso nós vamos orar nesse instante para entendermos a palavra de Deus. Amado Deus, querido Pai, estamos na tua presença e nós te agradecemos porque o Senhor se inclina para nos ouvir, o Santo e Bom Espírito nos orienta, nós temos pela tua graça os nossos pecados perdoados. Fale ao nosso coração, Senhor, agora. Abra a nossa mente, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Acompanhe comigo aqui. O primeiro ato para a gente compreender isso, essa história de Saul, a gente tem que ir para Êxodo, para a gente ver o início dessa história. Êxodo capítulo 17, nós temos aqui a partir do verso 8, o povo de Israel tinha saído do Egito, Deus estava conduzindo pelo deserto, passou o Mar Vermelho, e todas as nações estavam sabendo dessa ação de Deus para resgatar o povo dele que estava cativo ou preso, era escravo no Egito. E Deus, ao passar de forma milagrosa pelo Mar Vermelho, trazendo o povo, as outras nações começaram a ficar com medo, começaram a saber que Deus era o Todo-Poderoso e estava cuidando do seu povo. Mas os amalequitas, ao invés de se render e de reconhecer Deus como soberano, eles então agora se arrogam de que eles iriam lutar para destruir totalmente os israelitas. Pronto, aqui está um problema. Os israelitas não haviam feito nada com eles, nem os conhecia, mas eles agora se arroga e aflora a sua raiva, que é uma raiva demoníaca ou do mal, porque o objetivo do diabo foi sempre destruir o povo de Deus. Para quê? Para que não viesse nascer o Cristo, o nosso Salvador, aquele que iria destruir completamente o diabo e todo o mal. E aí então o diabo usa os amalequitas para trazer uma ação de guerra, de mal contra o povo dele, o povo de Israel. Então nós vamos ver aqui capítulo 17 a partir do verso 8 para a gente entender. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso ordenou Moisés a Josué: escolha homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do monte e o bordão de Deus estará em minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Ur subiram ao cimo do monte. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se assentou. E Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos de um lado e do outro. E assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio da espada. Aí o verso 14, olha o que Deus diz. Então disse o Senhor a Moisés: eis que Moisés, escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Ou seja, essa ação aqui Deus estava registrando.
o que a gente percebe aqui? Deus ainda estava dando e deu vários anos, mas muitos anos, mais de 500 anos a Amaleque, a oportunidade deles se arrependerem. Mas eles continuaram endurecidos, não se arrependeram. Deus fez aqui essa profecia que ia riscar o nome de Amaleque, mas se eles se arrependessem, mudassem, o tempo que Deus estava dando era o tempo de oportunidade. Assim como Deus dá para mim e para você, Deus não tem prazer em destruir os seres humanos, são seus filhos. Mas se nós continuarmos na rebelião contra Deus, inevitavelmente o ser humano, aqueles que ficam no pecado serão destruídos. Aí, diante disso aqui, veja agora, passado muito tempo, o povo continuou, os amalequitas em rebelião, nós chegamos em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, para a gente poder perceber isso aqui. Olha, agora aqui, o grande problema, capítulo 15, digo melhor, nós temos aqui, Deus então manda, por meio do profeta Samuel, que Saul pudesse ir destruir totalmente os amalequitas, porque completou o tempo de oportunidade, a taça da misericórdia de Deus estava cheia. Então agora era o momento de executar o juízo contra os amalequitas. Aí diz aqui, ó, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo de Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, tendo-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Sem nada, eles se opuseram. Aqui está. Aí agora continua o verso. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupe. Porém, matarás homens e mulheres, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Destrói tudo. Esse era o mandado de Deus, porque era um povo rebelde, muito mau. Aí, Saul convocou o povo e os contou em Talaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegaram, pois Saul, a cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse aos queneus que moravam lá, ide-vos, retira-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua totalmente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Então os queneus foram livres, eles moravam lá entre os amalequitas, mas saíram, porque eles não eram culpados. Então Deus só destrói aqueles que são culpados. Aí, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilã até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo, verso 8, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Ou seja, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém cada coisa vil e desprezível destruíram. Ou seja, aqui está o erro de Saul. Deus mandou que era para destruir tudo. Ele poupa o rei Agag como troféu da sua vitória, deixa vivo, e aí ele poupa também o melhor dos bois, das ovelhas, do gado, do cordeiro, e o melhor que havia. Ele poupou e destruiu só aquilo que ele viu. Deus havia dito que era para destruir tudo. Aí nós chegamos aqui no verso 13, só para a gente poder compreender mais. Diz assim, ó, veio, pois, Samuel, agora Samuel veio encontrar com Saul, e este lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei, diz agora Saul, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este que meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? O que é isso? Eu estou ouvindo balido de ovelhas e mugido de boi, quando na verdade era para ser tudo destruído. Aí agora o que acontece? Ó? Então disse Samuel, que balido é esse? Verso 14, respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e do bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruíram totalmente. Ou seja, Deus não havia feito essa proposta. E agora Saul está dizendo que foi o povo, quando ele era o rei. Ele podia ter, como líder, não. O Senhor falou comigo, através do profeta Samuel, que tudo é para ser destruído, não é para sobrar nada. Mas ele
agora poupa o rei e traz os melhores das ovelhas e dos bois. Não era para isso. Por que ele fez isso? Pronto, aqui está. Deus pedia sacrifícios de animais. Então, ao trazer os melhores dos amalequitas, o que acontece? Ele não teria o prejuízo de oferecer dos seus próprios recursos, as suas ovelhas e os seus bois. Então, ele estava usando uma desculpa para não fazer, para economizar. Ou seja, ele estava apegado aos bens materiais. Então, nós precisamos, quando Deus pede algo, nós precisamos fazer, executar. Aí, olha só, aí chega aqui, ó, no verso 22, diante disso, quando ele não executou aquilo que Deus havia mandado, diz assim, ó, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Aí ele continua, e eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Aqui está. Tá? Então nós começamos a entender exatamente isso aqui. Deus está dizendo que o obedecer a sua palavra é melhor do que holocaustos e sacrifício. Eu e você temos que ser obedientes à palavra, à ordem de Deus. Então Saul cometeu pecado por causa disso. E os amalequitas precisavam ser destruídos totalmente porque era um povo mau, que havia imposto uma guerra e que havia com maldade tentado destruir o povo de Deus quando vinha do Egito. E aí, olha só, para você perceber o quanto ele errou até com Agag. Verso 32. Disse Samuel, traz-me aqui Agag, agora o profeta, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Pronto! E aí, totalmente, então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul sobre rei de Israel. Então aqui está, essa é a história. Então as pessoas não conhecem a história como um todo e às vezes dizem e começam a culpar Deus de que Deus era tirano, muito mal, cruel. Não, Deus havia dado muitos anos aos amalequitas. Eles podiam ter se arrependido, mas não fez. Então a mim e a você, Deus está dando a oportunidade, mas se nós não nos arrependermos hoje, infelizmente, Deus é justo e fará justiça e vai destruir os maus, vai destruir os ímpios, porque não seguiram as suas ordens. Porque Deus diz, obedecer à sua voz é muito mais importante do que sacrifícios e holocausto, ou holocausto e sacrifício. Deus quer que eu e você sejamos obedientes às suas ordens, à sua palavra. Então siga a vontade de Deus, obedeça a Ele. Se eu e você obedecermos à palavra de Deus, nós receberemos as bênçãos que Ele tem para nos dar. Então que Deus te abençoe, que você tome a decisão de ser obediente a Deus, custe o que custar, fazer a sua vontade, segundo está escrito na palavra. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes a ti. Em nome de Jesus. Amém.